E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de Prepara o Teu Coração, que estamos diante de um dos mais dramáticos, terríveis e competitivos torneios de candidatos da história do xadrez. E eu vou trazer em detalhes o que aconteceu na fatídica rodada número 13, onde nós tivemos um empate rápido do Nepo de brancas contra o Nakamura. Inclusive, no final do vídeo eu vou explicar esse ponto de vista, mas talvez o Nepo subestimou o Fabiano Caruana. E tu vai entender isso em detalhes, porque o Caruana ganhou ontem do Praggnanandhaa, ganhou de pretas, uma partida bem lutada, e com a vitória do Caruana e o empate entre Nepo e Nakamura, os três jogadores saltam para 8 pontos. Agora, o Gukesh no início da rodada 13, ele vinha com 7,5 pontos, tava jogando de brancas contra o Firouzja, e se o Gukesh ganhar essa partida, ele salta para a liderança isolada com 8,5 pontos. Então, vira um drama completo, um risco altíssimo, e vamos entender no final desse vídeo se o empate do Nepo com o Naka foi bom pro Nepo ou bom pro Naka. E fica de olho, porque vamos a esta rodada em brasas agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas vem o gênio de apenas 17 anos de idade, o Gukesh, lutando pela vida dentro do torneio de candidatos contra a Alireza Firouzja, é obrigado a ganhar essa partida do Gukesh para saltar para a liderança, e ele arriscou tudo. Tudo que ele tinha, ele arriscou aqui, porque ele enfrentou, olha lá, a solidez da berlinesa. O Firouzja botou uma retranca terrível. O empate não favorece o Gukesh de jeito nenhum. O Gukesh não entrou nas linhas principais, ele jogou uma anti-Berlim para manter o jogo o máximo que ele pudesse. O Firouzja passou o bispo pro jogo, o Roque foi jogado, o cavalo D4 já propõe umas trocas. Vieram essas trocas, cavalo D2, C6, bispo em C4 e D6, e a posição é sólida. Bom, tem que seguir mantendo o jogo ativo. O Gukesh jogou C3, dá um totó no bispo, bispo B6, e agora ele prepara cavalo C4 para quebrar o par de bispos das pretas. O Firouzja falou não, nada disso. Ele jogou A5 e contra cavalo C4 ele joga bispo A7 e mantém o bispo nessa diagonal ativa, jogando os dois ali. E gastando o tempo de maneira normal, parece que isso aqui não tá nada dentro de muita preparação. O Gukesh nesse momento jogou o lance cavalo E3, e é um lance que assume também determinados riscos. Por quê? Ele tranca o bispo de casas escuras dentro da estrutura e também prepara o plano de dama F3, cavalo F5, tentando jogar de uma maneira um pouco mais ativa. Roque jogou o Firouzja, dama F3 e pá! D5, Firo estava inspirado. Isso pode ser um problema. Esse lance é muito fino, embora parece que as pretas estão perdendo um peão, as brancas têm muita peça controlando D5, mas o Firouzja tem um plano. Tanto é que o Gukesh jogou bispo C2. Rafael, por quê? Por que ele não tomou para ganhar o peão? A ideia do Firouzja é A4. Lance fino. Porque agora, se tu voltar o bispo, ele ganha o centro e a posição já é super confusa. E se tu tomar aqui, tu vai perder uma peça com esse ataque descoberto. É problema grave, o Gukesh não caiu nisso. Voltou o bispo para C2. Agora, G6 controlando os saltos do cavalo para F5, a posição é tensa. Torre E1, bispo E6 desenvolvendo. E agora o Gukesh tomou em D5, que assume de novo um risco elevado. Porque sabem que ele dá o centro aqui para a posição das pretas e a posição é bem desequilibrada para jogar. O Gukesh ainda tem o problema do bispo de C1, ele vai tentar trabalhar isso. Ele jogou o lance H3, talvez preparando a ideia de cavalo F1 para abrir o bispo pro jogo, sem se preocupar com o lance bispo em G4. Torre E8 passando a torre pro jogo. Bispo A4, ganha um tempo na torre. E aqui, o Firouzja reagiu também nessa posição aguda. Ele não defendeu a torre nesse momento. Ele rompe pelo centro com o lance E4, contra-atacando a dama do jovem talento. Veio a troca, a dama segue sob ameaça. Agora, dama em E2, mantendo agora o ataque na torre, torre em E7. E aqui, olha como segue esse negócio a partir desse momento. O Gukesh joga cavalo F1, claro. Ele quer trazer o bispo pro jogo de alguma maneira. Mas o cavalo voltando larga a casa de C4, isso é importante, porque aqui, de novo, o Firouzja acertou a bomba, que é o lance dama C7, preparando o bispo C4, e problemas. Por quê? Quando tira a dama, eu posso estar trocando aqui e preparando ideias de mate, e isso é muito arriscado para a posição das brancas. Tanto é que o Gukesh defendeu a casa C4. Não pode largar essa casa, mas de jeito nenhum, senão o sonho vai por água abaixo. O Firouzja jogou outra bomba, que é parecido com o que a gente viu agora há pouco. É pá, A4. É terrível. De novo esse mesmo tema. Vocês sabem que se tu tomar aqui, ele quer desviar o controle da casa de C4. O Gukesh, ele trocou os bispos, falou, não posso entrar nisso. Se tu tomar em A4, tá perdido aqui. Tu leva essa bomba
E contra a dama C2, bispo D3, a dama se afasta muito do flanco do rei. E olha o que acontece agora. Tu toma e leva esse. E aqui tu tem problemas. Porque olha essa posição. Tu vai ter que defender com G3, tudo vai ficando fraco. E tem esse lance muito fino que é o E3. Rafael, isso não pode ser certo. Mas é. Porque se tu tomar aqui, tu tá levando esse tema de desvio e tá levando o mate. Ou seja, o Firuja tava largando só bomba nessa partida caótica. A4 é muito fino. O Gukesh não caiu nisso, claro. Ele trocou esse bispo em E6. Torre E6 foi jogado. Agora bispo E3. O bispo entra finalmente em jogo. A posição tem um certo desequilíbrio ainda. O negócio é manter o jogo vivo pra tentar pontuar. Nesse momento, o Nepo e Nakamura já tinham empatado lá. O Gukesh sabia que se ele ganhasse esse jogo, era líder isolado. Agora, até que ponto tu pode correr risco? Inclusive, talvez, isso é uma suposição, o Nepo e o Naka tenham empatado, acreditando que o Gukesh talvez não arriscasse tudo. É jovem, 17 anos, vai se acovardar um pouco ali e pode acertar um empate aí com o Firuja, levando tudo pra última rodada. Mas o Gukesh surpreendeu, porque falou não. Ele foi pra matar ou morrer nessa partida. Olha como seguiu aqui. A3 foi jogado, bom lance do Firuja pra quebrar a estrutura no flanco da dama. C4 controla o salto do cavalo para D5, cavalo H5, e o Firuja bota um plano que assusta, que é F5, F4, daqui a pouco tá tomando um ataque nesse flanco do rei. O Gukesh defendeu o salto de cavalo F4, bispo C5 jogou o Firuja, trazendo o bispo um pouco pra casa mais central, B3 mantendo a estrutura ainda aqui no flanco da dama. Ele cria também o tema de 2 contra 1 dia. Lá no futuro, pode ser que tu passe um desses peões, tem essa ideia também, e pá, é bomba, atrás de bomba, é pau, pedra, fim do caminho. Preparou F4 aqui o Alireza, e aqui é o momento do Gukesh mostrar os nervos de aço. Se ele tem nervos de aço, segurou, jogou o fino lá, trocou em C5, trouxe a torre pro jogo sem se amedrontar, torre F8 de novo, preparando F4, parece que vai desmoronar tudo aqui pras brancas, torre D5, dama E7, e ele acertou o fino. Porque talvez o lance da vida do Gukesh pode ser esse F4. Porque, fora esse lance, tudo desmoronava. Olha que lance. Tu não pode tomar aqui, senão perde a torre. E ele prepara rei H2, segura G3, cavalo E3, torre D8, tá sólido. Tá se segurando. Nesse momento, o Firuja voltou o cavalo pra F6, totou na torre. Eles estão aqui a 9 lances do controle de tempo. O tempo vinha apertando. Torre D2. E aqui, o Firuja pensou, esse garoto aí tá nervoso. Vou pra cima. E jogou um lance muito interessante, que é o lance G5. Olha que lance. Se tu tomar aqui, ele quer manobrar o cavalo pra D7, cavalo em E5 e cavalo F3. E problemas. É perigosíssimo isso. Só que o Gukesh não fugiu à luta. Ele falou, tudo bem. Cavalo E3 e tá lá. O Firuja também tem problemas. F5 também tá solto. O Alireza baixava aí de 9 minutos no relógio. O Gukesh tinha mais tempo aqui. Veio a troca em F4. E agora... dama F7, fino do Firuja. Porque se tu tomar em F5, tu leva esse cheque e perde uma peça, perde o cavalo. Olha o tempo apertando. Jogou rei H2, o Gukesh ameaçando realmente tomar o peão de F5. E o Firuja defendeu, atacando o peão de F4. É como eu falei, é pau e pedra nessa 13ª rodada, penúltima rodada dos candidatos. O Gukesh defendeu com dama F2, ele tá agora a 4 lances do controle de tempo, tempo apertadinho, olha lá, jogou torre G6, agora a torre D5 ameaçando tomar em F5, o Firuja defendeu com o cavalo G7 na ponta dos dedos, e aqui surge um repeteco, claro, olha lá, os dois jogadores querem ganhar o adicional do relógio, a posição super complexa de jogar, e nessa posição, depois de ganhar o adicional, o Gukesh pensou, calculou com calma aqui, e voltou no torre G1, o Firuja propõe o empate, se tu voltar a torre pra D1, o jogo empata, mas o Gukesh falou não. Nós vamos até que um caia pra cada lado. E ele seguiu no jogo com dama H4. Ninguém aguardava. Tu não tá aguardando um empate. Nada disso. O garoto tá pra jogo. Arriscou a vida. Veio a troca em G1. Agora rei H8 preparando torre G8. O rei se esconde aqui em F2. Torre G8 chegou. Pode dar qualquer coisa a partir daqui. O Gukesh, dama G5, ameaçando tomar o peão de F5. Segundo as máquinas, aqui, tu tem pouquíssimos recursos pra defender. O Firuja tem que encontrar um lance difícil, que é o lance cavalo E6, sacrificando tudo. Vocês sabem que o Firuja não jogou. Ele falou, vamos entrar nesse final, jogou dama G6. Mas cavalo E6 era um lance fino pra ele, porque se tu toma em F5, a máquina encontra esse dama G7, que inclusive, o melhor pras brancas é dama E5 pra forçar a troca das damas aqui, porque se tu tomar o cavalo,
tu vai levar mate. O teu rei está aos... entra a torre, passa a dama, o rei tá aos frangalhos, e aqui acabaria o sonho do Gukesh, ele levaria mate nessa posição. É perigoso, não daria pra entrar nisso, mas o Firuja, ele jogou dama G6 e falou, vamos jogar esse final aí. O tempo apertado, já não existe mais adicional aqui, é 30 segundos por lance e nada mais. O Gukesh falou, entro nesse final e jogo ativo, olha lá. Tocou o peão de G6, que é um momento dificílimo pro Firuja. Ele jogou torre E8, sacrificando em G6. Observe que ele tentar defender aqui, tá levando esse plano, cavalo entrando, e tem uma ideia de cavalo E7, G6 tá solto, pode ter a ideia de cavalo C6 também, tu vai perder o peão de B7, então uma defesa passiva. O Firuja escolheu a defesa ativa, lá ele jogou com torre E8, agora cai G6, é um peão a mais pro Guka, cavalo em E6 manobrando e tá lá. Ele contra-ataca aqui, prepara a ideia de cavalo D4, o Gukesh ativou o cavalo dele defendendo em F4, cavalo D4 chegou, e aqui torre B6 e cuidado. B7 tá ameaçado, mas o Firuja largou outra bomba venenosa, que é o lance cavalo C2, ameaçando E3 e avançar o peão dele que tá passado e super avançado. O Gukesh tinha pouco tempo no relógio, mas ele jogou o fino. Ao fino da vez, ele tomou em B7. Rafael, como assim? Por que não ficou perdido? Olha o que acontece agora. O Firuja jogou aqui o lance torre E6, ele teve que defender. O lance mais natural é avançar, e contra esse cheque cavalo D4, só que olha o cálculo do Gukesh. Rei E3, e se tu jogar E2 ameaçando a promoção, tu vai levar mate, olha lá. Eu ameacei mate, e não tem como defender. Aqui tu tá completamente e inteiramente perdido de pretas. Cavalo F6 é uma bomba fina. O Gukesh viu ali nervos de aço. O Firuja viu também, ele passou agora a torre P6 controlando a ameaça de cavalo F6, agora a torre E7, o Gukesh falou, vamos secar. Tô com material a mais, vamos entrar nesse final de cavalo. O Firuja não pode trocar as torres, passou a torre pra H6. O tempo era bullet a partir desse momento. Toca o peão de H3 e o Gukesh C5. Ao peão passar tem alma, vida. O Gukesh já sabe o que o Nizovic dizia. Ele volta agora, o Firuja pra defender o avanço do peão, preparando pra tomar em H3. Rei G2, torre G6, volta o rei. O Firuja tenta um empate e o Gukesh nada disso. É B4 e 2 peões passando. Ele sacrifica H3 pra avançar o flanco da dama. Rei G2 totó nessa torre, torre H6 agora. Sabe que o cavalo controla o avanço dos 2 peões? Então aqui ele jogou torre B7 preparando a ameaça de B5. Os peões têm que andar. O Firuja começa a trazer o rei no desespero total. B5 chegou, rei F8 e B6. E aqui o peão de B tá duas casas apenas da promoção. O Firuja tá no desespero. Torre G6, rei F2, torre H6 preparando uma infiltração por aqui. Torre C7 preparando o avanço. E depois de torre H2 e rei G3, nessa posição, a Lireza Firuja abandonou esta guerra terrível, implacável e sagaz que foi travada na semifinal dos candidatos. Por quê? Porque se ele tentar a torre B2, ele perde o jogo de qualquer jeito. Eu avanço, quando tu traz o rei, tu leva o cheque e eu vou promover. E tu vai ter que dar a torre. Tá completamente perdido. Gukesh na liderança isolada dos candidatos. E tá no ar a precisão desta guerra. Observem que o Gukesh jogou com uma máquina próximo de 95%, cometeu aqui um erro, tá uma chance perdida segundo as máquinas. Melhor seria a dama H6 botando as pretas quase em zug, mas ele jogou dama G5 que na prática acabou funcionando bem e o Firuja acabou não encontrando aquele cavalo E6 que a gente colocou na análise. Uma vitória muito importante, talvez uma das vitórias mais importantes da vida do Gukesh. Coloca ele onde, olha lá, na liderança isolada, restando apenas uma rodada. A gente vai entrar ao vivo daqui a pouco para trazer todos os detalhes. Agora, vamos entender como é que tá essa última rodada. O Gukesh com 8,5. Hoje o Gukesh enfrenta o Nakamura. O Naka vem de brancas, ou seja, o Naka tá com 8. Se ganhar, vai a 9. Ou seja, o Naka pode ser campeão do torneio de candidatos hoje. E aqui vem esse ponto de vista, porque o Nepo empatou com o Naka ontem, o Nepo tava de brancas. Esse empate não foi ruim pro Nakamura, porque o Naka pode ser campeão hoje ganhando do Gukesh. E temos também Caruana e Nepo. Todos os 4 jogadores que lutam pelo título se enfrentam hoje na última rodada. Olha o que o destino preparou. Então, se o Caruana ganhar do Nepo, o Caruana também vai a 9. Se o Nepo ganhar do Caruana, vai a 9 também. Mas pro Nepo é mais complicado. E aqui vem esse tema de que talvez o Nepo pode ter subestimado o Fabiano Caruana. Porque de brancas contra o Naka, o Nepo preferiu o empate. Ou seja, ele acredita que ele vai ter mais chance na última rodada de pretas contra o Caruana, já que o Nepo é obrigado a ganhar em qualquer circunstância. Sabem o quê?
Se o Gukesh empatar com o Naka, o Gukesh vai a 9. Pro Nepo ter chance no torneio, ele tem que ganhar do Caruana pra empatar com o Gukesh em pontos na última rodada. Então é obrigado a ganhar. Se o Naka ganhar do Gukesh hoje, o Naka vai a 9. E de novo, o Nepo é obrigado a ganhar do Caruana de pretas. Então o Nepo tinha isso no radar, ele sabia que jogaria com o Caruana, mas ele fez a previsão de que talvez seria mais tranquilo, olha que inacreditável, ganhar do Caruana de pretas hoje. Será que isso aí vai funcionar? Não vai funcionar? Vamos acompanhar ao vivo hoje o que o Nepo tem preparado contra o Caruana. E lembrando, se o Gukesh ganhar hoje de pretas do Naka, o Gukesh é matematicamente campeão do torneio. E em caso de o Gukesh empatar nessa última rodada com o Naka e o Nepo empatar com o Caruana também, o gênio indiano se torna campeão dos candidatos, inclusive o campeão mais jovem da história do candidato. Hoje é completamente imperdível, estaremos ao vivo daqui a pouco, não fica de fora. E se tu gostou da análise, está curtindo a cobertura, não esquece de likear e até os próximos vídeos.